Você precisa fazer mais dívida agora mesmo. Escuta o que eu estou falando. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as dívidas ruins e quais são as dívidas boas e como elas podem alavancar a sua situação financeira. Nesse momento que você está vivendo, se você fizer mais dívida, talvez isso vai alavancar pra caramba a sua vida financeira. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui são dois termos usados no mercado financeiro, usados nas finanças, que você precisa saber. E é a diferença entre ativos e passivos. Então, se eu fosse você, eu anotava aí, ó, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Anotou aí? Vou repetir, ó, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, por gentileza, já toma uma atitude aí ativa e se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo aqui com pelo menos umas 5 pessoas aí, que eu sei que você tem grupo de WhatsApp, de Telegram, tem um montão de grupo. Então, por favor, compartilha, que eu garanto que você vai estar ajudando muita gente aí que precisa saber sobre esse assunto e precisa saber como que dívidas pode alavancar a sua vida financeira em vez de te levar para o buraco. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos aqui do canal, eu divido as dívidas em duas. Primeiro, que são dívidas naturais, que são dívidas que são contraídas por meio de fatalidade, desemprego, morreu o mantenedor da casa, a pessoa que mantinha a casa, um acidente, enfim. São dívidas contraídas quando há falta de recurso para a sobrevivência. Isso eu chamo de dívida natural. Então, falta esse recurso, começa a acumular esse monte de dívida. E outro tipo de dívida que eu também já falei com vocês são a tal das dívidas sintéticas, e essas dívidas são as piores de todas, porque essas dívidas são contraídas por meio de necessidades emocionais. Você tem uma necessidade emocional e você quer suprir aquela necessidade comprando coisa. Então você fica fazendo comparação, você tem um problema de autoimagem, você tem um problema com ostentação, quer sair mostrando para todo mundo. Então elas são dívidas que são contraídas única e exclusivamente por necessidades emocionais, e é a pior de todas. Então, nós temos esses dois tipos de endividamento. Um é natural, um é sintético, porém ambos acontecem quando há falta de dinheiro para pagar os compromissos, e isso nós damos o nome de dívida de consumo, tá bom? O que é dívida de consumo? Todo tipo de obrigação, de responsabilidade que você adquire por meio do consumo e você não dá conta de pagar, que em vez de virar compromisso, vira dívida. Beleza? Compromisso é quando está tudo dentro do período de pagamento. Dívida é quando foge o seu comportamento natural aí, que você começa a postergar os pagamentos dessas obrigações. Isso eu dou o nome de dívida. E o que é pior, com todas essas dívidas, com todas essas características que eu passei aqui para você, e se eu fosse você eu já anotava, dívida de consumo é passivo e vai tirar dinheiro do seu bolso a qualquer momento. Então imagina assim, tudo que você gasta com passivo, você vai estar tirando dinheiro do seu bolso, não está retornando dinheiro para o seu bolso. Aí, mas eu preciso fazer compra do mês. Tudo bem, esses são recursos mínimos que você precisa para a sua sobrevivência. O que eu estou falando é um patamar acima. Dívida de consumo. Você tem as suas obrigações, isso não é dívida, são obrigações que você tem. Você tem que levantar dinheiro para, no mínimo, você conseguir se manter, comprar roupa, alimentação, pagar aluguel, conta de água, conta de luz. Então, você precisa de dinheiro destinado para essa específica função. Mas existe uma dívida também, que eu considero uma dívida boa, chamada dívida de alavancagem. Então anota aí, ó, dívida de alavancagem coloca mais dinheiro no meu bolso. Então, dívida ruim é uma dívida de passivo, onde você faz consumo desse monte de coisa. Dívida boa é uma dívida de alavancagem que coloca mais dinheiro no seu bolso. Pode parecer confuso, mas vou dar um exemplo bem claro. Você sabe que o Abílio Diniz é dono do Pão de Açúcar, e um dos brasileiros aí mais rico do Brasil e também do mundo. Na classificação aí o cara tem muito dinheiro. E um dia ele resolveu comprar 51% das Casas Bahia. E isso é uma dívida de alavancagem. Então, o que é uma dívida de alavancagem, sendo bem simples, e por que ela é uma dívida boa? Porque você assume uma responsabilidade, só que, um exemplo, no caso do Abílio Diniz, ele assumiu essa responsabilidade de comprar 51% das Casas Bahia, só que o tanto de dinheiro que essa dívida que ele contraiu vai gerar, ele supera essa responsabilidade que ele tem. Então, ele contraiu uma dívida, porém, ela vai gerar mais ativos para ele. E esse que é o segredo, é você gerar mais ativos e não passivo. Então, deixe isso anotado. Preciso fazer dívidas que vão me gerar mais ativos. Um exemplo, tem gente que fala bem assim, você não pode pegar empréstimo com o banco. Mas depende.
Se você pegar o dinheiro do banco emprestado para fazer uma dívida passiva, aí é uma dívida de consumo. Você vai se lascar todinho porque você está gastando dinheiro em uma coisa que não vai te dar dinheiro nenhum. Agora, se você pega esse dinheiro para empreender, por exemplo, você pegou 50 mil reais lá e você vai desenvolver um projeto que talvez vai te gerar uns 80 mil reais por mês daquilo ali. Então, é um dinheiro de alavancagem. Você está pegando dinheiro para injetar em um empreendimento e esse empreendimento com certeza vai gerar muito mais do que os juros que você pegou, entendeu? Então, um outro tipo crédito estudantil. Você vai na faculdade, pede uma bolsa lá, tal, para você pagar em suaves prestação. Para alcançar mais competências e mais ativos, é para isso que você precisa de um crédito estudantil. Um exemplo, você vai ser um médico, um advogado, um músico, sei lá, qualquer que for a profissão. Esse investimento em crédito estudantil, talvez ele não se reverta em dinheiro na sua conta em um curto período de tempo, porém todas as competências que você adquire são ativos que você vai estar desenvolvendo. Então, você se formou lá em medicina, odontologia, advocacia, música. Então, todas essas competências que você está adquirindo, ele vai te dar gabarito para você conseguir gerar uma renda em cima de todas essas competências aqui. Uma outra coisa que é muito antiga, um exemplo, meu avô sempre falava bem assim, a gente tem que investir em terra, a gente tem que investir em terra. Então, comprar imóvel para locação ou para venda. Isso também é um tipo de alavancagem. Por exemplo, você comprou um terreno lá, você vai construir um galpão e colocar para vender. Aí você fala assim e parece que é facinho, só ir lá e comprar um terreno e construir um galpão. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é uma dívida que você se compromete e talvez essa dívida vai te gerar muitos e muitos e muitos meses de renda. Então, você pegou um terreno, construiu lá 5 casas para você tomar de conta. Apesar que existem outros métodos mais fáceis de você aplicar o seu dinheiro de uma forma alavancada, mas tudo bem, essa é uma das formas e tem dado muito certo. Porque se não desse certo, você não ia ver um monte de incorporadora, um monte de gente comprando terreno e construindo prédio, e construindo casa germinada, e construindo galpão logístico. Então essa também é uma forma de você contrair uma dívida, só que uma dívida de alavancagem, que vai fazer você multiplicar o seu capital e não uma dívida de consumo que vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, a forma como você pensa em dívida vai mostrar de verdade se ela é uma dívida de consumo ou se ela é uma dívida de alavancagem. Eu vou dar um exemplo para você. Você compra um carro, você fez a compra de um carro, XYZ, sei lá qual carro que foi que você comprou. Se você compra esse carro só para dar rolezinho, muito provavelmente esse carro aí vai só ser passivo, vai arrancar dinheiro do seu bolso. Igor, mas nem sempre eu vou usar o carro para trabalhar. Tudo bem, você tem uma finalidade específica, mas lembra que isso é um passivo. Por que é um passivo? IPVA, manutenção, combustível, pneu, uma série de coisas. Então, todos esses ele está tirando dinheiro, ainda que a motivação, a intenção de você ter comprado esse veículo seja para levar mais conforto para sua família, mas ele vai te cobrar um preço, porque ele é um passivo. Então, você comprou determinado veículo. O que vai mandar é como você vai fazer a utilização desse veículo para que esse dinheiro, essa dívida que você contraiu, seja uma dívida de alavancagem ou uma dívida de consumo. Ah, eu vou comprar uma Fiorino. Comprar uma Fiorino, vou agregar em algum lugar, que isso vai me gerar retorno. Isso é uma dívida de alavancagem. Você pegou um exemplo bem comum que estava acontecendo bastante, agora não tanto, mas muito comum, é o pessoal que trabalhava com aplicativo, dirigindo para aplicativo. Eles compravam carros novos e eles trabalhavam e o dinheiro que eles conseguiam nisso aqui fazia com que eles pagassem a prestação do carro e mais manutenção e mais um monte de coisa. E mais o desfrute do carro. Eles ainda conseguiam desfrutar o carro porque não trabalhava 24 horas. Podia viajar porque tinha um carro bacana, porque tinha um carro novo que ia dar baixa manutenção. Então, a forma com que você pensa nessa dívida é que ela vai falar se ela é uma dívida de consumo ou se ela é uma dívida de alavancagem. Nem sempre que você contrai uma dívida quer dizer necessariamente que acabou o seu mundo. Essa dívida, como eu estou falando, ela pode ser uma dívida de alavancagem. Um exemplo, o próprio governo ele gera dívida para se bancar, para conseguir bancar tudo que ele precisa, que são por meio dos títulos públicos. Então, assim, isso daí são dívidas de alavancagem, porque precisa se manter, ele paga um jurozinho, só que joga lá para frente, com o tempo ele consegue repor esse dinheiro, teoricamente falando, né? E a mesma coisa que acontece comigo e com você. Ah, eu quero montar uma loja na Shopee, uma situação de empreendedorismo, de empreendimento. Vou montar uma loja na Shopee. O que eu vou precisar para fazer? Primeiro de tudo, você vai precisar de um computador, às vezes nem um computador, mas você vai precisar de alguma máquina para você estar conseguindo acessar o site, cadastrar produto, fazer isso, fazer aquilo, o mínimo necessário. Vou precisar de um computador, vou precisar de uma impressora para imprimir os pedidos e enviar. Esse daí
também é um tipo de alavancagem. Porém, essas alavancagens elas podem aumentar ou elas podem diminuir. Concorda comigo? Para começar na Shopee, você não precisa contrair uma dívida de 100 mil reais. Não sei quais são as suas pretensões, porque hoje tem formato dropshipping aí que você manda a etiqueta e paga só o produto que você vai vender, não precisa você ter estoque. Então, todas essas possibilidades que eu estou falando para vocês aqui são dívidas que são boas. Então, o que você tem que deixar bem claro na sua cabeça é, pensa nisso e deixa anotado aí já. Pega um caderninho e anota. Dívidas que vão me gerar ativos, elas são dívidas boas. Dívidas que vão me gerar passivos, elas são dívidas ruins. É por isso que você vê um monte de gente endividado até o talo do pescoço, não consegue dar nem um passo de tão afundado que a pessoa fica dentro da lama. Então, toda vez que você pensar em contrair uma dívida, tenha isso bem claro na sua cabeça. Poxa, essa dívida aqui, ela vai me gerar mais ativos ou essa dívida aqui, ela vai me gerar mais passivos? Porque isso daqui vai fazer uma diferença absurda na sua vida financeira num período de tempo muito longo. Porque uma coisa que a gente não percebe é, a gente vai fazendo dívida, quando a gente vai reparar, já passou 10 anos. Então, a nossa vida, a gente deixou de desfrutar um monte de coisa da nossa vida simplesmente porque a gente tomou a decisão de gerar uma dívida para adquirir passivos. E passivo, ele sempre arranca dinheiro do nosso bolso. Esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Meu muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês sejam muito próximos e que esse vídeo tenha agregado bastante na vida de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.